Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. Ao amanhecer, não há mais escravos em Cáceres. Em 10 de julho de 1887 foi publicado no jornal O Atalaia um artigo com o título A Emancipação em Cáceres, que colocava à vista a situação do uso do trabalho escravo e sua pouca ou nenhuma influência na indústria cacerense naquele período. O artigo fazia uma comparação e tecia críticas sobre a força de trabalho do município e a manutenção da prática escravista. Podemos, pois, afirmar que no município de Cáceres, onde a lavoura, a criação do gado vacuum, a extração da poá e outras muitas agências, podem dizer-se que em tudo isso não estão empregados menos de 2.000 pessoas. Apenas se notam 115 trabalhadores escravos. E conclui: o braço escravo em nossa terra nada influi no movimento industrial e agrícola cacerense. Eia, pois, cidadãos, promovamos o meio de remir essa falange desgraçada, que poderá trazer outra maneira de progresso ao atual sistema de labor. Conforme dados publicados no artigo, haviam registrados em São Luís de Cáceres 285 escravos, sendo 10 fugidos, 9 libertados, 1 falecido. Destes, 152 são homens e 133 mulheres. Na análise de documentos do período, podemos constatar que a pequena elite que era proprietária de escravos, salvo algumas ramificações familiares, viviam a peso do aluguel e da venda de seus cativos, como exemplifica o redator do artigo. Não queremos deixar de reconhecer que vários proprietários, lavradores e fazendeiros só se mantêm do serviço dos cativos, sem intenção de ofender as suas suscetibilidades. E o anúncio da venda de uma escrava de nome Benedita, 24 anos de idade, solteira, perfeita lavadeira, engomadeira, cozinheira, excelente doceira, sem vício, nem defeito algum, pelo preço de R$675 mil. Quem a pretender poderá dirigir a casa da abaixo assinada à Rua Augusta, São Luís de Cáceres, 10 de março de 1887, Maria Teresa de Albuquerque Nunes, professora pública. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel Cristina, que respondia pelo governo imperial, assina a Lei número 3.356, mais conhecida como Lei Áurea. Possuía apenas 2 artigos, talvez seja o mais breve e famoso ato legal da história do Brasil. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. A notícia da abolição chegou em Cáceres 1 mês após a sua promulgação via telegrama a bordo do vapor Rio Tererê, vindo de Corumbá. O jornal A Província de Mato Grosso, de 1º de julho de 1888, republicou um artigo do advogado Mariano Ramos, redator do jornal O Atalaia de Cáceres, descrevendo como foi recebida pela população cacerense a notícia da extinção do trabalho escravo. A grata notícia que foi portador o Paquete acerca da promulgação da lei abolindo o elemento servil no Império foi recebido com geral aplauso e entusiasmo nesta cidade. Por iniciativa dos comandantes do Distrito Militar e delegado de polícia, projetou-se para a tarde de 6 de junho uma grande passeata pública com marcha à luz de tochas, em regozijo à promulgação da lei gloriosa. Reunidos no Teatro Cacerense, grande número dos libertados e muito povo. O senhor comandante do Distrito Militar, em breve alocução, expôs o fim da escravidão. O préstito teve início pela Praça da Matriz, indo adiante os escravos libertos, todos conduzindo uma lanterna, em seguida a banda de música militar e depois o povo. A procissão cívica percorreu as ruas da cidade e fez parada nas janelas e portas das autoridades municipais com a clara intenção de validação local do ato, frente a conflitos políticos regionais que se acirrariam na mudança de regime em 1889. Assim continuou o artigo. Do escritório da redação do jornal O Atalaia, orou o seu redator. Continuando a procissão, em uma das janelas da enfermaria militar, o Dr. Gama falou para vitoriar a ideia da liberdade. O padre Casimiro aguardava da janela de sua casa a passagem da procissão e deu bênção a todos. Seguiu até frente da residência do comandante do Distrito Militar e depois até a casa do presidente da Câmara, que discursou com fervor. Dali, dirigiu a procissão cívica até a Praça da Matriz e, junto a um pequeno jardim,
diante do quartel do Batalhão 19, falou o capitão Horácio Vieira de Souza. Às 9 horas da noite, dispersou-se a reunião popular, na qual reinou sempre a melhor ordem possível, e durante todo o trajeto tocava a banda de música militar, queimando-se muitos fogos. Provoca o leitor ouvinte a imaginar como foi acordar no dia seguinte ao enunciado da libertação. Posso sugerir que um novo sentimento tomou conta, principalmente da classe de libertos, ao acordar nos dias seguintes e perceber que, embora tenha mudado a lei, a rua continuava a mesma. O trabalho ainda era pesado, o preconceito ainda rondava as esquinas empoeiradas de Cáceres. As mulheres negras libertas em Cáceres foram as que ocuparam rapidamente postos de trabalho. O Código de Postura de São Luís de Cáceres, aprovado em dezembro de 1888, em seu capítulo 15, discorre em longos artigos condutas para o contrato de lavadeiras, ama de leite, ama seca, engomadeiras, costureiras, cozinheira e para os homens de moço de hotel, hospedaria ou casa de pasto. Entretanto, a contratação dos homens negros era um pouco mais difícil no pós-abolição, conforme encontramos nas notas de contratação de trabalho publicadas em jornais da época. Ajusta camaradas para os serviços de cafezal e capina. Paga 20 mil réis por mês, com exceção dos que foram escravos e daqueles que não trouxerem a conta do seu patrão. 3 de novembro de 1888, José de Lara Pinto. Essa situação fez aumentar a mendicância e o perambular pelas ruas para fazer bicos à troca de quase nada. Nas esquinas e debaixo de árvores, os homens negros se ajuntavam aos camaradas chiquitanos e homens brancos pobres. O evento provocou uma preocupação das autoridades e de certa camada da população. Tanto é que em 22 de junho de 1888, a Secretaria de Polícia da província de Mato Grosso baixou a circular número 248 que dizia: no intuito de garantir sossego e tranquilidade pública na presente época em que se declarou livre a escravidão no Brasil, determino a fiel execução dos parágrafos 17 e 18 do Decreto 3270 de setembro de 1885, relativo a esses e outros anteriormente libertados. Qualquer liberto encontrado sem ocupação será obrigado a empregar-se ou contratar seus serviços no prazo que for marcado pela polícia. Terminado o prazo sem que o liberto mostre ter cumprido a determinação da polícia, será por esta enviado ao juiz, que o constrangerá a celebrar contrato de locação de serviços sob pena de 15 dias de prisão com trabalho e de ser enviado para alguma colônia agrícola. Chefe de polícia, Francisco Rodrigues Sete. A procissão cívica em São Luís de Cáceres mostrou às pessoas que antes eram propriedade e agora eram donas de si uma liberdade sem nada, sem políticas de integração, sem distribuição de terras, sem garantias formais de trabalho. A liberdade foi um grito angustiante. Agora todos eram livres, mas não tinham casa, salário e nem para onde ir. A liberdade que a lei dava não eliminou a necessidade de sustento. Nos arredores da cidade começaram a surgir pequenas ocupações, casas de taipa de mão, cobertas de palha e piso de chão batido em terras alheias, unindo essa pequena massa de gente às famílias pobres já existentes no município. Castro Alves, em sua poesia O Navio Negreiro, relata os sofrimentos dos africanos vítimas do tráfico de escravo nas viagens de navio da África para o Brasil. Sofrimento este que continuou, mesmo com a libertação. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala. A multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri.